Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos já estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós já falamos aqui muitas coisas importantes dentro deste capítulo de número 8. Nós já falamos que do versículo de número 1 até o versículo de número 13, a palavra de Deus está dizendo que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não existe nada pesando contra aqueles que estão em Cristo Jesus, pois estes que estão em Cristo Jesus, eles já não são guiados mais pelas suas paixões carnais, não são guiados pelos concupiscência dos olhos, pelos desejos da carne. Agora são guiados pelo Espírito de Deus, e guiados pelo Espírito de Deus, eles não satisfazem os desejos da carne, mas procuram agradar a Deus. E nós também falamos aqui que esse Espírito Santo, ele guia os crentes. Este Espírito Santo, ele mora dentro do crente. Esse Espírito, ele não veio para visitar o crente no domingo à noite. Ele não veio para dar uma avivada no crente de ceia em ceia. Não, o Espírito deve habitar no crente. A palavra chega a dizer no versículo de número 9 que quem não tem o Espírito de Cristo, esse não faz parte de Cristo. Se você quer fazer parte de Cristo, é obrigatório, é indispensável que você tenha o Espírito de Cristo. Eu não estou falando que você precisa falar em línguas estranhas, que você precisa impor as mãos e as pessoas serem curadas, que você precisa fazer milagres, sinais e maravilhas, mandar o sol parar, a lua parar. Não, não é isso. Eu estou falando que quem não tem o Espírito de Cristo morando dentro dele, a Bíblia está dizendo no versículo 9 que esse não faz parte de Cristo. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, e o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você passa a ser o seu condutor. Quando a palavra de Deus está dizendo, e foram cheios do Espírito Santo, e era cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, não está dizendo que esse homem andava falando em línguas na rua, que esse homem andava virando piruleta, plantando bananeira. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem cheio do Espírito Santo era controlado, guiado pelo Espírito Santo. Ele já não tomava as decisões baseadas na razão humana, baseada na lógica humana. Não, até se o Espírito mandasse ele ir para o deserto, ele ia para o deserto. Mesmo quando todos estavam voltando do deserto, se o Espírito mandou ele ir para o deserto, é para o deserto que ele ia, porque ele não era guiado pela carne, pela razão, pelas motivações humanas, mas sim guiado pelo Espírito Santo de Deus. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo, este é filho de Deus. Filho de Deus. Não existe um título mais extraordinário para um ser humano do que este, filho de Deus. Para uma pessoa que não é crente, para uma pessoa que não é cristão, que desconhece o cristianismo, se você fala filho de Deus, ele vai dizer, então você não é totalmente humano. Se você é filho de Deus, você é um semideus, porque você tem a natureza de Deus na sua vida e a natureza humana. Então você, para ser um filho de Deus, deve ser alguma coisa divina.
Não existe uma lógica para os homens nesse título filho de Deus. Mas nós que temos o Espírito Santo, sabemos que somos filhos de Deus. Por que temos certeza que somos filhos de Deus? Porque a Bíblia diz, aonde nós lemos, versículo de número 16, o mesmo Espírito, deve-se notar que o Espírito aqui está com E maiúsculo, que está falando do Espírito Santo. Ele testifica, quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Existe uma voz de autoridade na terra. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Se existe alguém que deve ser ouvido, este alguém é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia chega a dizer por várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito de Deus está dizendo é digno de confiança. Então, se o inferno dizer para você, você não é filho de Deus, rejeite a conversa do diabo. Se os humanos disserem para você, você não é filho de Deus, não escute a voz dos humanos, porque eles não sabem o que estão dizendo. Porque o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus e conhece a profundeza do homem, está dizendo ao seu coração: você é filho de Deus. Então ouça o Espírito de Deus. Agora, é importante que a Bíblia está dizendo o seguinte: se você é filho, também é herdeiro. Herdeiro de Deus. Maravilha, né? Herança é uma coisa muito boa, sempre é bem-vinda. Herança é uma bênção. Quantos já tiveram a vida salva pela herança? Quando o camarada estava numa situação que não tinha mais jeito, alguém chegou e disse: rapaz, tem uma boa notícia para você. Que notícia? Você tem uma herança para receber. Ufa, nossa, me tirou do sufoco. Se as heranças naturais já são muito bem-vindas, imagine a herança de Deus. Toda herança, ela tem uma lei que rege, um testamento, um código a ser seguido. E nós também temos um testamento. O Antigo Testamento nos excluía fora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: antes vocês não eram povo. Vocês não eram, vocês estavam excluídos, mas agora sois povo de Deus. No Novo Testamento nós fomos incluídos. No Antigo Testamento, os judeus eram os beneficiários, os herdeiros de Deus, e nós, gentios, publicanos, pagãos, adoradores de imagens de escultura, pessoas que não eram dignas de você se relacionar com elas. Por quê? Porque o relacionamento conosco contaminaria a fé. Deus dizia: não se relacione com os pagãos. Mas quando veio Jesus, isso mudou, porque o Novo Testamento, que é feito no sangue de Jesus, é o testamento eficiente, e esse testamento nos inclui. Nesse Novo Testamento está incluído todo. Se você quiser ler isso mais claramente, lá em João capítulo 3, versículo 15 até o 17, diz: quem nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Então quem crer em Jesus será salvo. O mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. O testamento está incluindo o mundo inteiro. Agora, o testamento tem algumas coisas importantes. Até mesmo o artigo 1709, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, diz que até mesmo uma pessoa que não nasceu pode ser colocada no testamento. Olha que curioso. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, você não tinha nascido, mas já estava incluído no testamento de Jesus. No testamento do Pai, você é herdeiro. Mesmo antes de nascer, seu nome já estava lá. Paulo Zanck, herdeiro. É fantástico o que eu vou colocar aqui. Todo testamento precisa de uma caneta. A caneta foi a cruz. A cruz foi a caneta que escreveu com o sangue de Cristo
o testamento, para que você fosse herdeiro. O testamento de Deus é irrevogável. Romanos capítulo 11 e versículo 29. O testamento de Deus é irrevogável, ainda que o pai pudesse revogar, mas ele não trabalha assim. A palavra dele, depois que sai, ele não volta atrás. Se ele quisesse voltar, ele voltava. Se ele quisesse mudar o que ele falou, ele mudava. Ele é Deus. E a Bíblia está dizendo que esta procuração de Deus está dentro de você. Dentro de você existe uma procuração que dá legitimidade de herança divina. A palavra de Deus é a escrita, a carta de Deus. Jeremias capítulo 31 e versículo 33. A palavra de Deus é a escrita que te dá a procuração, o direito. E o Espírito Santo é o selo que dá legitimidade dessa procuração. Portanto, meu irmão, tem duas coisas que o crente precisa entender muito. Ele não pode passar a vida cristã sem entender isto. Primeiro, Cristo, que é a palavra, que é o regenerador, que é o que faz a ponte entre o homem e Deus, e o Espírito, que mantém, que conserva, que sela, que prepara, que santifica, que conduz, que guia esse crente até o fim da jornada. Por que será que a igreja dos tempos modernos procura tanta chave, tanta porta, tanta bênção, tanto milagre, e não procura conhecer a palavra e um relacionamento mais íntimo com o Espírito? Será que alguém conseguiu desviar o foco da igreja para coisas supérfluas e passageiras, tirando o desejo verdadeiro por aquilo que é eterno, que é a palavra e o Espírito? Vamos lá. Para você ter direito a esta herança, você tem que fazer parte da família de Deus. Porque a Bíblia está dizendo: somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Então aqui, para ser herdeiro, tem que ser filho. Como se torna filho? A Bíblia está dizendo lá em João capítulo 3 e versículo 5: tem que nascer de novo. Não é conhecer a Bíblia inteira, não é ter um título de pastor, não é fazer parte de uma comunidade evangélica. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entende a palavra, não entende o evangelho, fica a vida inteira enganado, correndo atrás de uma coisa que amanhã não existe mais, correndo atrás de vaidade, brigando por vaidade. Tem que nascer de novo. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não há possibilidade. Precisa nascer da água, que é a palavra, e nascer do Espírito. Tem que ter a regeneração da palavra e o Espírito de Cristo trabalhando em sua vida, para que você possa ser filho de Deus e herdeiro de Deus. Só existe um caminho. João 1:12 diz: mas a todos o quanto receberam quem? Jesus deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Só mesmo através de Jesus. Não tem um santo que vai fazer a ponte, que vai intermediar a ligação. Não existe. Só mesmo Jesus. Nem mesmo Maria pode te colocar na posição de filho de Deus. Mas eu sou a mãe de Jesus. E daí? O único que pode fazer você filho de Deus é Jesus. Não tem outro jeito. Mas a todos quanto receberam Jesus, o Pai deu o direito de se tornar filho de Deus. Só mesmo através de Jesus. Eu não posso tornar você filho de Deus, de jeito nenhum. Pastor Walter não pode. Se um homem se santificar a ponto de reluzir o rosto na terra, esse homem não pode tornar você filho de Deus. Só mesmo Jesus pode te tornar filho de Deus. Se você receber a Jesus, você está se tornando filho de Deus. Se não receber, você não se torna filho de Deus.
precisa se tornar filho para ter direito à herança. A fé é indispensável para se tornar filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Pai tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai dizer que crer que agora é filho de Deus se você não tem fé? Toda a caminhada cristã é medida por fé. Hebreus chega a dizer: o justo viverá da fé. O justo vive da fé. Se você não tiver fé, você não sobrevive na caminhada cristã. É a fé que te alimenta e te sustenta nesta caminhada. Sem fé, você não vai a lugar nenhum. O primeiro obstáculo, você desiste. Você precisa de fé. Não é um mar de rosas. Não é um caminho onde todos dizem: vai, meu irmão, que Deus é contigo. Esta caminhada você vai chegar. Não é isso aqui. Tem gente que chega aos teus ouvidos e diz: você é um fraco, você é um derrotado, você não vai chegar até o fim, você é um perdedor, você é um pecador. Mas se você continuar, se você perseverar, você vai chegar. Uma coisa muito importante aqui para mim, isso e para a segunda parte. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu vou dizer, mas os filhos geralmente têm traços de caráter do pai, não é? Os filhos tendem a copiar o pai, a tentar ser igual ao pai. Não é geral, alguns lugares não. Algumas pessoas são diferentes dos pais, mas quase sempre os filhos procuram copiar o pai. Então, se nós fôssemos copiar o nosso pai, nós deveríamos ser cheios de amor. A Bíblia chega a dizer que Deus é amor. Se você está vendo que na sua vida há uma deficiência muito grande de amor, é porque talvez essa personalidade, essa natureza divina na sua vida está se apagando. Porque toda a espiritualidade de alguém é fundada em amor. Se não tiver amor, é só religiosidade, é só farisaísmo, levantando as mãos ao alto e orando com a grande voz, mas sem um pingo de amor. É um sino retinindo, só faz barulho. Agora, se há amor, mesmo que não faça tanto barulho, mas há virtude ali. Eu me lembro bem, eu vi um senhor de idade quando estava lendo a palavra, e eu não estava no Brasil, estava no Paraguai, e aquele senhor estava lendo a palavra, mas em Guarani. Eu não estava entendendo nada do que ele estava falando, mas quando ele falava, eu sentia um arrepio muito grande em mim. Eu sabia que Deus estava na vida daquele homem. Eu tinha certeza, eu não sabia o que ele estava falando, mas eu sabia que Deus estava falando através da voz dele. É isso que precisa. Misericórdia, está faltando muito. Unidade. Jesus disse: eu oro para que eles sejam um. Estava falando dos discípulos, da igreja, que a igreja pudesse ser um, assim como eu e tu somos um. Isso é característica dos filhos de Deus, unidade. Os filhos de Deus têm espírito de unidade, não de união, unidade. É a mesma maneira de pensar, a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo foco, a mesma razão. É uma coisa só. Eu vou dizer para vocês o que é união. União é você vai no mercado e compra 20 batatas Mona Lisas dentro de uma sacola. São 20 batatas e estão dentro daquela mesma sacola. Isso é união. Quando você chega em casa, pega aquelas batatas e cozinha elas, e depois faz um purê e mistura todas aquelas batatas. Está tudo um purê só. Isso é unidade. Distingua quem é quem ali no meio daquele purê. Diga qual batata faz parte de qual. É tudo uma só. Virou um purê só. Eram 20 batatas, agora são um purê. Ah, se Deus fizesse isso com a igreja, que sumisse a nossa personalidade e se tornasse somente a unidade do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, isso ia ser tão tremendo, tão poderoso, que a igreja ia varrer todos os continentes em poucos dias.
poder ia ser tamanho. Para você tomar posse dessa herança, você precisa renunciar a si mesmo. Na verdade, você precisa renunciar a tudo. Para tomar posse dessa herança, você precisa entender que não deve voltar atrás, sempre caminhando para frente. O Espírito não vai te guiar para trás. O Espírito Santo não. O Espírito Santo te guia para frente, que guia em direção a Deus, direção ao céu. O Espírito não te leva para trás, para o pecado. O Espírito falou para mim que eu devo voltar a pecar e viver na miséria. Mentira. Mentira. O Espírito está dizendo para você que você deve se santificar, se parecer cada vez mais com Deus, buscar as coisas de Deus. A voz do Espírito é fácil de entender. A voz que produz edificação, que produz crescimento espiritual, essa é a voz de Deus. A voz que te torna mais carnal, que te joga para baixo, que te destrói, essa não é a voz de Deus. Uma coisa interessante, se você quiser examinar, em Gálatas capítulo 4, do versículo de número 1 até a 7, trata do assunto de herança de Deus. E ali Paulo fala aos Gálatas que a pessoa, para tomar posse da herança, ela precisa atingir um certo grau de maturidade. Maturidade. Por que você não vai pegar todos os bens que construiu e entregar na mão de uma criança? Porque ela vai ir no shopping center e vai comprar um monte de doce com aquela herança, vai trocar tudo em brinquedo. A criança não tem maturidade para administrar. Quer ver? A criança faz aniversário, você vai dar um presente para a criança, você vai lá e compra uma roupa, coisa chique, coisa boa, e dá para aquela criança. Ela vai falar: roupa de novo? Mas se você comprar um brinquedo bem chamativo e entregar, ela vai dizer: era tudo o que eu queria. Porque ela não tem maturidade para entender que um brinquedo não é melhor que uma roupa. Agora, se você fizer isso com um adulto, irmão, imagina, no aniversário dele, você pega um brinquedo e está aqui o teu presente. Bom, hoje em dia até tem uns que vão achar interessante, né? Os homens hoje estão meio esquisitos, né? Tem criança levando as coisas sérias e homem brincando. Mas no normal, né? No normal, um homem deveria ficar feliz com coisas sérias, e uma criança não. Uma criança quer brincar, quer se divertir. Ela não entende o dia de amanhã, porque ela é criança, ela não tem responsabilidades. Mas uma pessoa madura, no geral, deve ter. Então aqui eu tiro uma lição muito importante. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o 23, que as crianças, elas não têm o discernimento necessário para entender o que fazer e o que não fazer. Só para mim não cansar vocês, o que você acha de você? Você acha que está apto, tem discernimento, está maduro o suficiente para receber aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você ainda é bem menino e todos os dias dobra o seu joelho na cama e diz: pai, me dá mais um brinquedo para mim brincar, pai? Porque infelizmente, meus irmãos, nos nossos dias, o que nós estamos pedindo muitas vezes em oração é só brinquedinho para a gente brincar. Pai, eu vou morrer se o senhor não me der esse brinquedo. E o Pai lá do céu, que vê toda a eternidade, que vê todos os teus dias, está olhando para você e dizendo: filho, eu tenho coisas grandes e excelentes para te entregar, mas você está tão apegado a esses brinquedos. Largue estes brinquedos, que eu quero te dar coisas grandes, coisas excelentes. Eu quero te honrar na terra, meu filho. Mas você só quer brincar. Você se distrai, se diverte tanto com essas coisinhas. Um dia eu me aprofundo nisso. A palavra de Deus aqui também está dizendo que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo.
herdeiros e co-herdeiros. O co-herdeiro é um herdeiro com. Cristo é herdeiro. Eu sou herdeiro com Cristo. De que Cristo é herdeiro? Cristo é herdeiro de todo o poder. Cristo tem todo o poder. Sabe o que acontece com todo o poder que Cristo tem? Ele disse: todo poder me é entregue nos céus e na terra. E esse mesmo poder ele passou à igreja. A igreja tem todo o poder. Tá brincando, irmão? Não, estou falando sério. Só que Cristo é maduro, sabe usar o poder, e você nem sequer sabe que tem. Co-herdeiro com Cristo. Cristo é aquele que vai reinar no milênio. Por causa de Cristo, você também reinará no milênio. Cristo é o sacerdote eterno. A Bíblia diz que por causa de Cristo você se tornou sacerdócio real. Cristo tornou-se pobre para que você fosse rico. Co-herdeiro com Cristo. Para ser herdeiro e co-herdeiro, nós precisamos crer de todo o coração. Não foi Jesus mesmo que disse: se vocês crerem, vocês vão dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, e o monte vai sair daqui e vai para lá. O Cristo chegou numa figueira e disse: seca-te, e a figueira secou. E ele disse: se vocês crerem, farão estas obras e obras ainda maiores. Lázaro morreu. 4 dias depois Cristo chegou. E a irmã de Lázaro, que era muito amiga de Cristo, disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jairo quase entra em desespero quando disseram: a tua filha não está doente mais, a tua filha morreu, pode deixar o mestre ajudar outra pessoa. E Jesus olha para o Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, não desanima, homem, apenas creia. Crê. Você crê? Nós somos chamados de crente. Acho que esse nome não caiu bem para a gente, porque a gente não crê, irmão. Eu sinto informar, mas você não é totalmente crente. Eu não sou totalmente crente. Que tal se eu fosse? Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, vai mover montes. Aonde está a nossa fé? Pedro andou por cima da água. Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Imagina, irmão, já andou por cima da água. O Pedro andou, e era um homem de pequena fé. Se você tivesse uma grande fé, já pensou o que você faria? Então o que precisamos ter? Fé, crer. Mas como eu posso gerar fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos ouvir. Ouvir é importante, muito mais importante do que falar. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria, e tomara que essa palavra pegasse muitos tons e muito poder e chegasse no ouvido de todos os homens da terra. A igreja de hoje fala muito, ouve pouco. Ouça a voz de Deus e faça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Todas as coisas convergem em Cristo. A noiva é a noiva, a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Cristo é o Cordeiro, a igreja é a noiva do Cordeiro. Tudo converge em Cristo. Precisamos então crer em Cristo, ouvir a Cristo, adorar o nome de Jesus, o nome de Cristo. Em Cristo você está seguro. Ele é o advogado permanente na presença do Pai. 1 João capítulo 1, versículo 9 e 2 e 1. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar,
não se preocupem, vocês têm um advogado na presença do Pai, Jesus Cristo o justo. E Romanos capítulo 8, versículo 34 está dizendo que Ele está intercedendo pelas nossas vidas. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá no versículo 26 e versículo 27 de Romanos 8, está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. A Bíblia diz: da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos Jesus, que é o nosso advogado. Nós temos o Espírito intercedendo por nós, nos ensinando a falar o que devemos falar. Veja bem, se é certo que com Ele padecemos, é certo que você padece com Cristo, então é certo que você vai receber. É legítimo. Você está padecendo com Cristo? Está renunciando ao mundo, o pecado? Você está vivendo como um verdadeiro filho de Deus? Então é certo que você vai herdar a herança. Não é algo que há uma dúvida, uma sombra de dúvida pairando. Não, é certeza. Você vai herdar a herança. 1 Coríntios 15, 58 diz que nós devemos ser firmes e constantes. Constante é aquele que está hoje e amanhã de novo, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Constante, sempre. Firmes e constantes. E também, ademais, o Espírito confirma com o nosso espírito que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro. E se você é herdeiro, está duvidando do quê? Essa herança é legítima. Se Deus, olha, Romanos capítulo 8, versículo 32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também todas as outras coisas? É legítimo. Você não precisa ter um pingo de dúvida, nenhuma dúvida. Tira toda a dúvida do seu coração. Você é herdeiro. Se Deus entregou o seu próprio filho, não entregaria as outras coisas? Se Ele morreu, não te proporcionaria também as outras coisas? Você é herdeiro de Deus, e ponto final. Deus cumpre a sua palavra. Números 23, 19 diz: acaso Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? É legítimo. Se coloque de pé para nós orar. Senhor Deus de poder, muitos pais estão correndo atrás de pão que perece. Muitos, Senhor Deus, estão atrás de um milagre, de uma bênção, de algo, Senhor Deus, que vai anestesiar um sofrimento, ou que vai resolver algo, um probleminha. Mas nós, Pai, queremos ter as características de verdadeiros filhos de Deus. Não queremos te servir por coisas passageiras, coisas que passam, coisas que se vão, mas queremos servir a Ti com o coração totalmente voltado a Ti. Queremos ser verdadeiros filhos de Deus. Queremos ter uma vida plena do Teu Espírito. Queremos ser cheios da Tua unção e da Tua graça, vivendo, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, acende esta chama no nosso coração, para que vivamos em novidade de vida, como diz a Tua palavra, de glória em glória, até o dia em que o Senhor nos levar para si, em nome do Senhor Jesus. Amém.